gente retoma agora, então, nosso terceiro bloco dessa aula sobre Sebastião Salgado, o fotógrafo mais importante, o mais reconhecido internacionalmente, né, o fotógrafo brasileiro mais reconhecido. Nós vimos na primeira parte dessa aula o início da carreira, né, as constituições ali, né, do início de sua carreira já com 30 anos. Depois a gente viu um pouco dos livros do Sebastião Salgado. Agora a gente vai comentar um pouco de sua estética, falando um pouco, né, de como essa estética se constitui, quais são as bases que a fundam, e também um pouco da recepção e da crítica, né, do modo como alguns críticos receberam e recebem o trabalho de Sebastião Salgado nos dias atuais, ou, né, mais ou menos num contexto pós-moderno, digamos assim, né? Para começar, um ponto importante, então, tem a ver com isso que o Eduardo Galeano escreve num dos catálogos de exposição de Sebastião Salgado, que é: Sebastião Salgado fotografa pessoas, fotógrafos casuais fotografam fantasmas. Bem, isso é bastante interessante de começar, né, para a gente começar essa elaboração desse bloco, porque trata de uma questão em Sebastião Salgado que digamos, incontornável, que é a questão do humanismo, né? Quer dizer, ele se alinha a um tipo de fotografia bastante importante dentro da seara do fotodocumentarismo, que é essa fotografia chamada humanista, que se funda principalmente nos Estados Unidos e na França, através de fotógrafos preocupados em fotografar o homem no seu próprio habitat, né? Quer dizer, não é mais aquele processo de trabalho de retratar o homem, por exemplo, em estúdio ou fora do seu contexto, mas trabalhar seja o homem na rua, o homem no seu próprio ambiente, seja o homem tido como exótico pelos países eurocêntricos, seja o próprio homem da Europa ou dos países industrializados, né? Esse movimento, de algum modo, se inicia no início do século XX, e vai florescer ali no entreguerras, né? Vai florescer, vai ter uma força muito grande no entreguerras, tendo nomes franceses, né, muito fortes ali, o Cartier-Bresson um deles, o André Kertész outro, mas eu gostaria de citar pelo menos dois caras que eu acho que vão se conectar de uma maneira ou de outra com o Sebastião Salgado, não porque ele, Salgado, tenha decidido explicitar, né, deixar claras as suas referências, algumas das referências que ele, ao longo da carreira, foi deixando transparecer, foram referências que não vêm do campo da fotografia, como, por exemplo, Charles Darwin, né? Quer dizer, cientistas ou pensadores que vieram de outros campos, né? Não necessariamente da fotografia. Então isso é bastante interessante. Dos dois fotógrafos que eu estou querendo comentar, um deles é o Marc Ribot, um francês, que vai trabalhar, quer dizer, o que tem o ápice, né, do seu trabalho, o momento mais forte do seu trabalho, ali na década de 60, fim da década de 60, quando o Ribot está produzindo suas fotos mais famosas. Eu estou mostrando aqui as mais icônicas, né? Que é um momento exatamente anterior ao da carreira de Salgado. Quer dizer, uma imagem como essa, né, dessa ativista que está ali contra a guerra do Vietnã, né? Isso é uma imagem bastante forte, né, dessa ativista com a flor na mão em frente às baionetas dos soldados. Essa imagem é uma imagem clássica do humanismo, né? Mas quer dizer, faz parte de um conjunto que ali na década de 60 já estava maduro, né? Começa ali na década de 20, no entreguerras, como eu comentei, mas que vai amadurecer muito, né, depois da Segunda Guerra Mundial, e que tem no Marc Ribot um francês muito importante, mas a gente poderia, por exemplo, citar vários outros, como Robert Doisneau, né? Vários outros franceses ou de outras nacionalidades. Mas o Ribot eu acho bastante interessante. Um outro que também eu citaria como uma referência, se não direta, né, pelo menos indireta, de Sebastião Salgado, que ele pelo menos não cita, mas que eu acho que tem muito a ver com a estética dele, é um fotógrafo extremamente humanista e que é uma espécie de humanismo
engajado, um humanismo que se preocupa, né? Porque há humanismos de diversos níveis, digamos assim, aqui, né? Há aquele humanismo que, por exemplo, toca a realidade do contexto, mas sai dele, né? Quer dizer, há uma espécie de reportagem ligada a uma estética que os fotógrafos chamam de estética do momento decisivo, né? Que é o momento acontece e o fotógrafo, depois do momento acontecido, sai da cena. No caso, o Eugene Smith, esse americano, assim como o Salgado, é um fotógrafo com um engajamento do tema muito forte. Então ele costuma ficar muito tempo fotografando a mesma coisa para conseguir extrair daquele acontecimento uma narrativa mais poderosa. Essa é uma diferença muito importante aqui entre fotógrafos humanistas, digamos assim, aqueles que tocam o real com muita velocidade e vão embora, né? Os fotógrafos de rua, todos inspirados em geral de fonte de Cartier-Bresson, mas esses fotógrafos, dentre os quais Sebastião Salgado está inserido, né? Que é esse grupo de fotógrafos que se preocupam, quer dizer, os fotógrafos que estão ali durante muito tempo cavando devagar até a produção das imagens de reportagens longas, né? Na verdade, talvez essa seja a grande característica do fotógrafo Sebastião Salgado, do fotodocumentarista Sebastião Salgado, que seria a reportagem de longa duração, né? Isso acontece com vários fotodocumentaristas, mas nunca como acontece com Salgado. Assim, Salgado é o único que consegue empreender projetos de tamanhos tão grandes, né? Isso é um ponto importante. Uma outra referência que eu também citaria, mas essa mais brevemente, é a exposição que é tida como a maior exposição da história da fotografia em termos numéricos, né? Hoje competindo só com as exposições do próprio Sebastião Salgado, em termos de visitantes, né? São exposições de milhões de visitantes ao longo do mundo. E a primeira que inaugura essa franquia de grandes exposições em termos de público é a The Family of Man, né? Que é uma exposição de curadoria feita pelo Edward Steichen, né? Um fotógrafo americano de grandíssima importância, que faz essa primeira... Ele passa a ser um dos curadores de fotografia do MoMA e em 55 ele lança... essa que é a maior exposição de fotógrafos documentaristas já reunidas. Assim, ele reúne de Eugene Smith a Cartier-Bresson, a Robert Capa, todos os grandes fotodocumentaristas vão estar presentes. Walker Evans, dos americanos aos franceses, dos alemães aos italianos vão estar presentes nessa grande exposição que acontece em 55 e que depois, obviamente, vai itinerar por outros locais para poder conseguir esse público gigantesco que eu comentei. Então essas são algumas das referências que Salgado não entrega, mas que a gente vai buscando ali dentro do seu arsenal e dentro também de sua estética. Interessante também perceber que apesar dessas referências que eu estou chamando de referências indiretas, né, Salgado tem também, em certo sentido, uma característica, uma assinatura, como eu comentei, são os livros, são os projetos de longa duração, mas também Salgado acabou sendo reconhecido por uma certa luz, né? A gente poderia até chamar essa aula de uma certa luz, né? Porque tem muito a ver com uma certa luz do Sebastião Salgado e que ele, Sebastião Salgado, na autobiografia que ele escreve, né, junto com uma jornalista francesa, Isabelle Funk, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, na estação das chuvas, lá em Aimorés, né, quando tempestades fenomenais começam a se armar, o céu fica cheio de nuvens. Nascem com imagens de céus carregados, atravessados por raios de luz. Essas luzes entraram em minhas imagens. De fato, vivi dentro delas antes de começar a produzi-las. Também cresci em meio ao contraluz. Quando era garoto, para proteger a minha pele clara, sempre me colocavam um chapéu na cabeça ou me instalavam embaixo de uma árvore. Na época não existia protetor solar e eu sempre via meu pai vindo até mim sob o sol no contraluz. Então, esse contraluz que vocês estão vendo aí na tela é característico
da estética, quer dizer, é onde Sebastião Salgado é mais reconhecido, além de suas grandes reportagens, mas é o uso dessa luz que vem direto, que bate direto na câmera, produzindo uma textura muito especial e dando o escurecimento, dando a sombra, produzindo uma espécie de eclipse, né, no assunto principal. Assim chamadas silhuetas, né? Quando o assunto principal está escurecido, é dado ao espectador a parte escura, a face escura do objeto, né? Ou do assunto, né? Então o Salgado acaba sendo reconhecido por esse tipo de imagem, por uma escolha de posicional, né? Quer dizer, dentro dessa lógica de cavar em longas reportagens sua estética, uma coisa também é marcante, que é essa visibilidade um pouco comprometida a partir de uma texturização das imagens, né? Primeiro pela escolha do trix, daquele filme granuloso, né? Daquele filme que tem muito grão, que produz muita textura, mas também pela escolha de se posicionar contra a luz e não a favor dela, quer dizer, ver os objetos não iluminados pela luz do sol, porque ele não usa luz artificial, ele não tem essa tendência, mas em geral vendo contra a luz do sol, né? Aqui, por exemplo, as nuvens carregadas que tanto marcam ele e que vão aparecer não só nos retratos, mas também na paisagística, né? Vão aparecer em Gênesis, como vão aparecer, por exemplo, na pesquisa sobre o café, que vai gerar o livro Perfume dos Sonhos. Quer dizer, em toda a carreira de Salgado, essa luz volta a aparecer, né? Volta a aparecer com muita força. E indiscutivelmente marca o jeito dele fazer fotografia, né? Esse jeito de fazer fotografia, como eu comentei, teve uma recepção de público extremamente bem sucedida, digamos, né? Eu já comentei que Salgado é o fotógrafo mais bem sucedido, seja por questões numéricas, seja por questões monetárias, digamos, seja por esse sucesso, mas também por um sucesso de reconhecimento internacional. O que não acontece tanto na crítica, quer dizer, o que Salgado tem necessariamente de sucesso de público, digamos, não necessariamente ele tem na crítica. A crítica já tem ressalvas, já tem alguns comentários que às vezes criticam, que não gostam ou que têm alguns posicionamentos contrários ao trabalho dele. Eu vou comentar alguns aqui e aí vou desenvolvendo, né? Um primeiro deles, talvez o mais duro, é de um texto chamado Boas Intenções, né? Publicado na revista The New Yorker, pela Ingrid Siche. E aqui eu tenho uma citação dela, né? Em que ela vai dizer o seguinte: a estetização da tragédia é o caminho mais rápido para anestesiar os sentimentos daqueles que a testemunham. A beleza é um chamado para a admiração e não para a ação. Então, esse é um ponto importante porque um dos preceitos, um dos nortes da fotografia documental do meio do século XX era essa ideia de que o fotógrafo não agia, mas ele fotografava, porque a fotografia já era uma ação suficiente de denúncia. Quer dizer, havia uma espécie de lugar aí, né, de aceitação por fato de que o fotógrafo ele não era um agente, né, na medida em que ele podia ser um agente com sua câmera, fazendo a denúncia daquilo que poderia ser alterado através das suas imagens. Isso deu certo em alguns casos, deu errado em outros, mas os casos mais famosos são das imagens do Vietnã, que causaram uma mudança de opinião pública na sociedade americana, primeiro a favor da guerra do Vietnã, depois contra a guerra, muito, claro que não só por causa das imagens, mas muito por conta de imagens críticas em relação às ações americanas lá naquele país, né? Mas a crítica mais famosa, apesar desse texto da Ingrid ser o mais forte contra Salgado, a crítica mais famosa é de uma autora muito famosa chamada Susan Sontag, né, uma autora americana que, nesse livro que vocês estão vendo aí, O Diante da Dor dos Outros, vai tecer um comentário um pouco crítico em relação ao trabalho de Salgado, quando ela diz que as fotos de Salgado também foram tratadas com exasperação
numa reação às situações demasiado comerciais em que, de forma típica, são vistos seus retratos de desgraça. Quer dizer, o contexto em que as fotos apareciam, né, os contextos comerciais que as fotos apareciam, pareciam né, desvirtuar o assunto da imagem. E ela continua. Mas o problema está nas fotos em si mesmas, é a opinião dela, e não na maneira ou no lugar onde elas estão expostas. O problema está no seu foco voltado para os destituídos do poder, reduzidos à impotência. É significativo que os destituídos do poder não sejam designados nas legendas das fotos. Um retrato que se exime de designar seu tema torna-se cúmplice, ainda que inadvertidamente, do culto da celebridade que inflamou um apetite insaciável pelo tipo oposto de fotografia. Quer dizer, ela estabelece uma crítica ao dizer que Salgado, apesar de ser um humanista, apesar de fotografar apesar de conseguir a autorização tácita na parceria com aquele retratado que ele retrata, no fim das contas ele acaba incorrendo no erro de não dizer quem é, ele não dá uma subjetividade, ele não cria um sujeito, ele cria um objeto para ser olhado, né? Porque a gente não sabe o nome daquela pessoa. Então a crítica da Sontag, assim como outras críticas que aparecem, vão tentar desmontar esse jeito de trabalhar o fotodocumentarismo, não só de Salgado, mas de vários outros fotógrafos. O Salgado, nesse caso, é o alvo, mas acerta no Salgado, mas acaba por acertar em muitos dos outros fotógrafos que trabalham na mesma linha dele, né? Um artista que eu usaria aqui como contraponto e que poderia ilustrar muito bem como seria trabalhar com esse nível de subjetividade que a Sontag quer estabelecer nesse livro, né? Um trabalho que eu acho bastante interessante é o trabalho do Alfredo Jaar, esse artista fotógrafo também chileno, que é esse trabalho chamado Os Olhos de Gutete Emerita, que na verdade é uma uma instalação fotográfica, em que o Alfredo Jaar ele reproduz os olhos de uma sobrevivente da chacina ocorrida em Ruanda, que o Sebastião Salgado também fotografou, né? E acho que aqui o paralelo fica claro por isso. Onde o Sebastião Salgado fotografou extensamente e de alguma maneira tentou não objetificar, mas acabou objetificando um pouco dos seus retratados, o Alfredo Jaar decide retornar a imagem de uma sobrevivente, reproduzindo seus grandes olhos em vários formatos, compondo uma grande instalação fotográfica, ocupando um espaço gigantesco dentro de um museu, só com os olhos da sobrevivente e também, o que a Sontag gostaria muito, com o nome da sobrevivente. Quer dizer, ela tem uma subjetividade e ela devolve o olhar, ela devolve um olhar que os fotografados de Salgado não necessariamente devolvem sempre, né? Para essas questões, o Salgado, numa entrevista recente para o jornal El País, né? Uma entrevista de 2019, se não me engano, do fim de 2019, Salgado fala isso aqui que vocês estão vendo na tela. Houve quem disse, e ele está falando da Sontag, né? Houve quem disse que Salgado fazia estética da miséria. Ridículo. Eu fotografo o meu mundo. Sou uma pessoa do terceiro mundo. Conheço a África como a palma de minha mão, porque há somente 150 milhões de anos, a África e a América eram o mesmo continente. Ora, é interessante essa questão dele, quer dizer, o Salgado ele tenta fazer a crítica da crítica dizendo o seguinte, ora, essas são pessoas do norte global, dos países desenvolvidos, que estão com remorso porque colonizaram os países de terceiro mundo. E que ele, sendo brasileiro, poderia sim fotografar como ele fotografa. Há que se colocar aqui uma questão importante que é até onde Salgado é necessariamente um brasileiro, sendo que ele já vive na França há mais tempo do que viveu no Brasil, né? Sendo ele já vindo de uma família que tinha posses, né? O pai dele tinha fazenda desde sempre, né? Então é um lugar aí complexo que eu acho bastante interessante e é um assunto que daria outras aulas, né? Acho que vale a pena uma pesquisa sobre isso e aí, né, acho que cabe aí muita escrita e muito comentário a respeito. Pois bem, para finalizar essa nossa aula, eu gostaria de indicar 2 livros
para leitura, né, leituras a respeito do Sebastião Salgado. Não necessariamente os livros de carreira dele, mas alguns livros que versam sobre ele. Primeiro deles, eu já citei nessa aula, é né, esse livro, a autobiografia dele, né, Da Minha Terra à Terra, que é um livrinho super delicioso de ler, super fácil de ler, né, de linguagem muito simples e muito tranquilo, assim, não é uma biografia que aprofunda muitos temas, é uma biografia pequena, digamos assim, mas em que ele, numa entrevista com a Isabelle Frank, né, acaba contando das suas principais reportagens, conta das principais questões que, né, fundaram sua carreira e etc. O segundo livro que eu indico, bem, primeiro eu indico porque é sobre fotografia, então vai falar sobre várias fotografias, mas em relação ao Sebastião Salgado em específico, existe um livro de ensaios, né? Então, nesse livro, que tem 8 ensaios, 8 vezes fotografia, é um livro, um dos ensaios é sobre uma imagem de Sebastião Salgado, no caso, essa imagem que está aí no slide, uma imagem datada de 96, quando Salgado estava acompanhando o Movimento Sem Terra nas incursões, né, em fazendas abandonadas e sem uso na década de 90. Pois bem, com isso a gente finaliza, né, essa aula de Sebastião Salgado. Há muitos temas, Sebastião Salgado é um universo bastante grande, ele continua produzindo, recentemente ele mostrou interesse na produção de uma exposição em que se unissem imagens dele com músicas do Heitor Villa-Lobos, né, o nosso grande compositor Heitor Villa-Lobos, combinando imagens da Amazônia com as músicas que Villa-Lobos compôs quando ele fez algumas incursões na Amazônia para aprender sobre os sons da Amazônia e compôs algumas sinfonias. Pois bem, com isso a gente finaliza essa aula do Salgado, que é um fotógrafo que é um universo bem grande, vale a pena pesquisar muito mais sobre ele. Agradeço a sua participação, porque sem você não teria como existir essa aula, e continue pesquisando sobre fotografia. Até mais!